Olá, amados. Meu nome é Kleber, sou pastor da Igreja Ministério Shekinah e estarei com vocês algumas reflexões que Deus com certeza vai falar ao seu coração. A reflexão de hoje se encontra em João capítulo 13, versículo 1 em diante, onde diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Jesus, ele, quando foi ensinar as lições mais importantes, ele ensinou no momento da despedida. E o interessante é que a Páscoa ali ia se revelar como o Cordeiro, como a Páscoa da Aliança. E aquilo que preparava a Páscoa era a purificação. E quando Jesus ele estava falando de purificação, ele estava falando não só do banho, não só da limpeza que eles tinham que ter para participar daquela ceia, mas ele falava de uma purificação espiritual, uma purificação na alma. E quando ele se retratou a isso, ele até falou, nem todos estão limpos, mas na verdade todos estavam limpos, mas ele estava falando da purificação do homem lavado e resgatado e perdoado diante de Deus. Mas quando ele chegou para fazer esse processo de purificação, ele não veio como um Deus santo querendo fulminar o pecador. Ele não veio como um juiz batendo o martelo de uma sentença para condenar o pecador, porque aquela sujeira representava as falhas, o pecado. Ele não veio como um líder déspota, querendo exigir dos seus súditos agora punição pelos erros. Pelo contrário, ele veio como homem. E como homem, ele tirou a sua vestimenta, ficou como escravo. E como escravo, ele colocou apenas a bacia com água e, ajoelhando, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. O interessante é que, quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele percebeu que Pedro não quis ser lavado. E Pedro falou assim: o Senhor de modo algum me lavará os pés. Ele falou: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O interessante, amado, é que Deus, quando vai tratar com os nossos erros, Ele trata com muito amor. Ele trata com muita graça, Ele trata com muita bondade, Ele não nos assusta, Ele não nos intimida, Ele não nos condena, Ele se ajoelha e começa a lavar, e o que Ele usa é as suas próprias mãos para purificar os nossos pecados. Mas o interessante é que tudo isso é graça, mas a graça não é impositora, a graça não é autoritária, a graça não é irresistível. A graça, ela é amorosa e respeitadora. Tanto que Pedro tinha a condição de abrir o coração e se permitir ser lavado ou não se permitir ser lavado. Ele poderia aceitar ou rejeitar. E isso traz para nós, queridos, que depende de nós aceitarmos a obra de Deus, aceitarmos sermos purificados pelo céu. Pense nisso. Deus, Ele te ama tanto e Ele quer te purificar. Não rejeite. Ele mostra os teus erros. Ele mesmo te limpa e te lava. Ele é o santo e o santificador. Mas Ele espera uma escolha tua. Que você se permita ser lavado. Pense nisso. Deus abençoe.